Pai, que alegria e que privilégio nós temos de mais uma vez estarmos reunidos no Teu nome. E quando nós estamos juntos, cremos, o Senhor está entre nós, há poder e autoridade no Teu nome. Senhor, eu não deixo de crer no princípio da Tua palavra, que o Senhor jamais nos despede de mãos vazias. E nesta manhã, Senhor, ao estarmos aqui, cremos que o Senhor tem algo para o nosso coração. E mais uma vez te pedimos, Espírito Santo, que nos conduza neste momento, de forma que o nosso coração seja, ó Deus, um terreno fértil para que a Tua palavra possa produzir o fruto para qual ela é enviada, para o Teu louvor e para a Tua glória que nós oramos, Pai. Espírito Santo, nos conduza-nos em todo o tempo, para o Teu louvor e para a Tua glória que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, nós temos nesses dias, nesse mês, falado sobre esse tema, renove, né? Particularmente nesta manhã, eu queria falar com vocês sobre renove o seu amor. Então eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, texto muito conhecido nosso, talvez você já tenha ouvido tantas outras vezes alguém falando a respeito desta verdade, mas que nós queremos mais uma vez compartilhar aqui com vocês, crendo em todo o tempo, irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz, né? E que o Senhor sempre cumpre o propósito para qual a sua palavra é enviada em nome de Jesus. Amém? Então abra comigo aí Apocalipse 2. Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 7. Em nome do Senhor Jesus. Isso vai ser projetado para nós aí. Vamos lá, em nome do Senhor. Escreva esta carta, diz o anjo, à igreja de Éfeso. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu-se que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrependeres, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há mais uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida que está no paraíso. Amém? Sabe, irmãos, há uma verdade para o meu coração que nós não podemos perder de vista. Marque aí, essa verdade tem caído no meu coração como uma revelação e é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é histórica. Esse contexto que nós lemos aqui diz respeito a algo que aconteceu. Esta igreja de Éfeso foi uma realidade. Essa cidade, Éfeso, se localizava onde hoje é a Turquia, né? O país da Turquia. Era chamada como, aquela região chamada como Ásia Menor na época, dos apóstolos, dos discípulos. E esta igreja de Éfeso, irmãos, talvez tenha sido uma das maiores igrejas da época, fora do contexto ali de Jerusalém.
cidade muito grande. Essa cidade era, para os moldes da época, né, segundo a história da igreja, talvez tivesse em torno de 300 mil habitantes, uma cidade grande para a época. E dentro deste contexto, Deus escreve, através de João, ditada pelo Senhor, essa carta para esta igreja. E eu queria convidar você nesta manhã, como eu disse, a palavra de Deus ela é histórica, mas ela é eterna. Que você não observasse somente essa escritura, esta carta, como algo que um dia foi para uma época remota, lá de um momento da igreja, mas que você pudesse observar esta carta como eterna para mim e para você, assim como o Senhor ditou ali para João e ele escreveu aquela igreja, que você pudesse observá-la como que direcionada a mim e a você nesta manhã. Amém? Então, pelos olhos da fé, com expectativa no coração, observe aí a respeito desta carta, como ela é maravilhosa. Olha só, se a gente pudesse observar, tem tantos aspectos a respeito dessa cidade, como eu disse para você, uma cidade grande, uma cidade que tinha alguns conceitos assim bem interessantes, uma cidade onde se havia muita idolatria, e a idolatria, fruto da idolatria ali, havia um comércio muito atuante, muito relevante no que diz respeito a objetos religiosos. Havia ali também um local que era destinado para adoração ao imperador romano, que na época era Domiciano, e o povo era levado a ter esses dois tipos de situações: a adorar uma deusa lá chamada Diana, que tinha também um templo muito grande, dentro desse contexto havia um comércio muito forte, e também ao imperador. E dentro deste contexto, numa das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo é quem implanta essa igreja ali, deixa alguns dos primeiros discípulos ali, Priscila e Áquila, para liderar ali um grupo. Eu quero crer, irmãos, que foi uma das primeiras células do apóstolo Paulo, tanto é que em uma das suas cartas ele sempre manda que seja reconhecido e destaca, né, a igreja que havia nessa casa, e essa igreja se desenvolve e se torna uma grande igreja na época naquela região. Passou por ali também Timóteo, e João, antes de ser preso na ilha de Pátmos, de ser exilado ali, havia sido talvez um dos últimos pastores que a gente tem, que a história nos coloca, que liderava aquela igreja ali, naquela região. E se nós olharmos, irmãos, a introdução desta carta que é ditada, a primeira coisa que o Senhor faz questão de destacar é que Ele é o Senhor da igreja. Observe comigo lá, olha só. Primeiro versículo que nós temos aqui, diz assim, olha, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Olha só, Deus está dizendo assim, olha, eu conheço a igreja, eu sou o Senhor da igreja, a igreja está em minhas mãos. Como eu disse, essa carta diz respeito a mim e a você ainda hoje. Talvez Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu conheço você. Você não entrou aqui por uma mera rotina. Você está aqui porque eu conheço você. Talvez dentro de um ambiente como esse, tantas realidades a gente poderia parar aqui. Talvez se nós fôssemos questionar cada um de vocês aqui, cada realidade, cada situação, cada motivação diferente possa ter trazido você aqui para estar nesse ambiente hoje. Mas Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Esse mesmo Senhor que diz para a igreja de Éfeso, olha, eu conheço vocês, eu conheço
vocês no íntimo, eu conheço cada realidade, cada ansiedade, cada inquietação do coração de vocês, eu estou entre vocês. Esse mesmo Senhor está falando para mim e para você, eu conheço você. Deus conhece a mim e a você, conhece cada uma das nossas necessidades, cada uma das nossas inquietações, cada uma das nossas frustrações, mas também conhece que Ele é Senhor, e portanto, como nós cantamos nesta manhã, é Ele que nos conduz em triunfo, em toda e qualquer situação, e é Ele quem manifesta em nós e através de nós, o bom perfume dEle, louvado seja o nome dEle. E aí, irmãos, se a gente continuar olhando aqui, se nós pudéssemos observar, e nós vamos fazê-lo, a primeira parte que Deus trata com essa igreja, depois de se apresentar a ela, ele destaca alguns aspectos muito importantes. Ele faz ali um elogio, ele faz uma crítica àquela igreja, ele faz uma exortação, mas também deixa uma promessa para aqueles irmãos. E eu queria observar algumas situações com vocês. A primeira coisa que o Senhor faz no que diz respeito àquela igreja, é que Ele elogia as virtudes naquela igreja. Observe comigo, olha só, Ele diz lá, olha, versículo 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, descobriu-se que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha só, irmãos, se a gente pudesse observar aqui, era uma igreja boa, fala a verdade, né? Dá para você pensar, estar numa igreja como essa? Olha só, irmãos, era uma igreja que estava envolvida na obra, é ou não é? Né? Não era uma igreja ociosa, o Senhor destaca isso, não era uma igreja que estava lá somente de passagem, não, eram pessoas relevantes, era uma igreja que realmente levava Deus a sério, irmãos, era uma igreja que perseverava na palavra, ela tinha amor pela palavra, tanto é que eu quero crer e até pensava na ideia de que havia uns bereanos ali, como diz lá em Atos 17, que diz que os irmãos de Bereia eram mais nobres que os demais, porque eles observavam a palavra, eles iam lá conferir para ver se os apóstolos eram aquilo mesmo que eles diziam, porque diz aqui que a igreja colocou à prova pessoas que muitas vezes se intitulavam algo, mas que não condizia com aquilo que eles viviam. Então era uma igreja séria, irmãos, olha só, era pessoas que zelavam pela moral, eram pessoas que não se deixaram se corromper como pelos nicolaítas, Esses nicolaítas era um grupo que diz que havia dentro do contexto lá também, que muitas vezes queriam induzir o povo ao pecado, que queriam levar as pessoas por meio de heresias a viver um evangelho sem comprometimento, muitas vezes querer dar outro nome ao pecado, e pecado é pecado, irmãos, pecado é pecado, e ele tem que ser tratado como tal, Vemos que era uma igreja, irmãos, que eram perseverantes na tribulação. Lembra-se que eu falei para vocês lá que era uma igreja que era um contexto de cidade, onde era praticado o culto ao imperador. E aí chega um povo, denominado cristãos, que se negavam a poder adorar ao imperador para adorar a Jesus. E dentro desse contexto, muitos eram levados a prisões, a torturas, mas diz o contexto aqui que eles não negavam, eles eram perseverantes. Você já parou para pensar, irmãos? Nós temos o privilégio de adorarmos a Jesus em todo e em qualquer tempo. Não temos perseguição, mas você já parou para pensar um dia, qual o nível da nossa fé se de repente a gente passasse por uma perseguição aí,
né, de sermos realmente impedidos de adorarmos ao Senhor, mas diz aqui que eles estavam lá perseverantes, não negaram a sua fé, né? Tava ali firmes, né? Tinha também a questão do culto a essa deusa Diana, e olha só, irmãos, por esta razão, a questão comercial era muito forte, né? Talvez a gente até conheça alguns lugares onde essa questão religiosa, a gente vê a questão do comércio, que é muito forte. Aí você já imaginou, né? As pessoas se convertendo, a igreja se expandindo, e aqueles que costumavam comprar amuletos, comprar aqueles artigos religiosos, vão deixando. Isso gerou uma confusão. A turma lá que se ganhavam recurso através dessas vendas, e os comerciantes ficaram em desespero, né? E aí qualquer situação que envolvia cristãos, eles armavam lá uma confusão qualquer e falavam: esses camaradas aí que estão causando confusão. Então eram perseguidos para que pudessem negar a sua fé. Mas diz a palavra que eles permaneceram fiéis em todo o tempo, irmãos, envolvidos na obra, trabalhando, né, firmes, fortes. Se a gente pudesse parar, irmãos, e observar e trazer isso para a nossa realidade, vamos pensar aqui, né? Você gostaria de participar de uma igreja dessa, como essa? Uma igreja firme na sua fé, comprometida com a palavra? Quem não gostaria, irmãos? E guardado as devidas proporções, irmãos, sabe o que eu estava observando? Né? Falei, poxa vida, a gente é bem parecido, hein? Né? Você é perseverante na sua fé? Sim ou não? Louvado seja Deus, por isso que você está aqui, está lá comprometido, lá com a sua célula, você está lá, e isso realmente a gente acha como um valor, não tem como a gente abrir mão, envolvido no reino, né, nos desafios da sua comunidade, né, está lá firme, não nega a sua fé, não barganha, não se faz como os nicolaítas, né, como eu dizia, né, que queriam aproveitar o melhor lá da igreja, mas também queriam aproveitar o melhor do mundo. Não, você é alguém que leva os valores do reino a sério, que valoriza a palavra, né, que valoriza a sua família, que valoriza os seus relacionamentos. Isso é a realidade da igreja. Olha que coisa linda isso. Mas só que dentro desse contexto, irmãos, o Senhor também faz uma crítica. E Ele critica algo que estava acontecendo com aquela igreja, que é algo que, às vezes por circunstâncias e situações, nós podemos correr um risco de um dia também nos vermos envolvidos numa situação como essa, que é a questão do esfriamento, irmãos. Mas olha só que interessante, você pode dizer para mim assim, mas como esfriamento? Se as pessoas estavam envolvidas, estavam fazendo as coisas que tinham que fazer, estavam lá trabalhando, estavam lá cuidando cada um do seu ministério. Só que o Senhor destaca algo aqui, irmãos, que é muito sério. Ele diz assim, olha só: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor, irmãos. Sabe, irmãos, isso me faz crer que as pessoas estavam, sim, muito envolvidas no trabalho. E algo que a gente tem, por vezes, já falado aqui com vocês, que coisa principal na nossa vida, vocês se lembram quando a gente fala sobre as prioridades? Primeira coisa é Deus. Depois, família. Depois, família, filhos, né? Depois vem o nosso trabalho e depois vem ministério. Tem uma sequência que nós entendemos à luz das Escrituras ali, quando a gente vê dentro do contexto de Efésios ali, que a gente vê claro as nossas responsabilidades. Mas olha só, irmãos, as pessoas estavam trocando Jesus pelo trabalho, talvez empenhadas em muitas coisas, em fazer muitas coisas,
mas tinham deixado de lado o relacionamento de intimidade. Quando a gente pensa em primeiro amor, a gente pensa em intimidade. Então, o zelo do Senhor, irmãos, não pode, ou melhor dizendo, o zelo por aquilo que a gente tem que fazer não pode substituir a paixão, o relacionamento com o Senhor. A crítica do Senhor aqui é no respeito de que muitas vezes as pessoas estavam fazendo tudo aquilo que era importante sim fazê-lo, mas no piloto automático. Sabe quando por vezes, e a gente muitas vezes já pode ter compartilhado isso com vocês, falado a respeito disso com você, de se tornar algo meramente religioso, de cumprir com a obrigação. E muito mais que isso, o Senhor estava alertando aquelas pessoas, aquela igreja, de que algumas realidades deveriam ser diferentes na vida delas. Nós não podemos andar no piloto automático, irmãos. O nosso dever, as responsabilidades que a gente tem, como cidadãos do reino, ela não pode estar acima da devoção que nós nutrimos pelo Senhor. Aquilo que nós fazemos não pode estar acima do nosso relacionamento de intimidade com o Senhor. Sabe, irmãos, eu pensava numa figura de um relacionamento conjugal, onde muitas vezes, olha que tristeza isso, irmãos, e talvez fosse dessa forma que o Senhor olhava, que muitas vezes o casal, o cônjuge, um é fiel ao outro, mas falta, sabe aquela paixão do quando se conheceram, quando começaram a dar os primeiros passos. Enquanto eu meditava sobre isso, eu me detive com uma frase de um evangelista americano do passado, que se torna tão presente para nós, mas que ele dizia o seguinte, que nós devemos ter a luz na nossa mente, mas nós devemos ter o fogo no nosso coração. Tem que ser algo que a gente tem entendimento daquilo que é responsabilidade nossa, mas deve ser nutrido com o fogo do Espírito. Isso não pode deixar de acontecer. O conhecimento, aquilo que a gente sabe, irmãos, e que é verdade, que é importante, o conhecimento não pode substituir o nosso relacionamento íntimo. Será que nós seríamos capazes, irmãos, de, com muita sinceridade, fazer uma autoavaliação nossa? Você se lembra quando você conheceu o Senhor, quando você entregou a sua vida para Jesus? Você se lembra disso? Quando foi? Você se lembra de tudo aquilo que você viveu, das experiências, do tempo que você dedicava para estar com o Senhor? Você se lembra disso? Sim ou não? Todos nós nos lembramos. Se nós pararmos um minutinho, irmãos, nós vamos conseguir refletir sobre isso. Nós vamos refletir sobre isso. E aí, se a gente parasse para fazer uma autoavaliação assim, mesmo rasa, irmãos, pessoal, sabe, o grande problema muitas vezes é que a gente às vezes é muito pronto para avaliar o outro, né? Às vezes a gente ouve alguma coisa, a gente fala assim, poxa, fulano devia estar aqui, olha. Às vezes a gente é muito pronto, mas às vezes a gente precisa parar, irmãos. Lembram-se lá quando o apóstolo Paulo instrui a respeito da ceia, ele diz assim, olha, examine-se o homem a si mesmo. Se nós parássemos e fizéssemos uma avaliação bem breve, irmãos, vamos pensar aqui, né? Como estamos hoje? Como estamos hoje? No que diz respeito à paixão que nós nutrimos pelo Senhor, em vivermos, expressarmos, em todos os aspectos, essa paixão que nos alcançou, essa vida que nos transformou. Como é que a gente diria? O que a gente diria? Está maior? Ou talvez tenha regredido? Talvez o entusiasmo que a gente tinha para ler as Escrituras, para se dedicar à oração,
para fazer uma visita, para compartilhar do amor de Jesus com aqueles com os quais a gente convive, para ser sensível a uma necessidade de oração. Como é que está isso para o nosso coração, irmãos? Ou, ainda mais, lá no meu contexto de célula, eu tenho prazer em estar com os meus irmãos, de buscar sempre algo para poder acrescentar no encontro, para ser um canal, um instrumento de Deus, para abençoar ali, porque como diz a palavra de Deus ali em Coríntios, que nós nos reunimos, um tem salmo, um tem uma palavra de revelação, um tem uma oração, e que tudo deve ser feito para edificação. Ou eu vou lá para mim simplesmente cumprir com a minha responsabilidade meramente de forma mecânica, tradicional. Não, irmãos. Deus espera muito mais de mim e de você. Deus espera muito mais de nós. Nós precisamos muitas vezes nos avaliar, nós precisamos muitas vezes parar, deter um minutinho e atentarmos para tudo aquilo que o Senhor um dia fez na nossa vida, irmãos. Como dizia o salmista, que darei eu ao Senhor pela quantidade de benefícios que eu tenho recebido? Como eu dizia, muitas vezes, irmãos, pode parecer que está tão distante isso de nós. Mas se nós formos sinceros conosco mesmo, a gente pode observar que muitas vezes está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. E o conselho das Escrituras, irmãos, para nós, é sempre no sentido de que a gente deve avançar, deve prosseguir. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Talvez você possa dizer assim, não, mas isso daí não acontece comigo, eu estou... Pois é, cuide-se, permaneça. Se atenha às armadilhas, às distrações. Mas talvez você possa, com muita sinceridade, falar, puxa vida, eu já fui melhor. Da mesma forma que o Senhor alerta a igreja e faz essa crítica, também ele deixa aqui uma exortação. Ele dá uma oportunidade de recomeço, irmãos. Olha só, Deus é tão maravilhoso para conosco, irmãos. Como dizia o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são renovadas a cada dia, a cada manhã ela se torna nova na nossa vida. Se nós somos sensíveis a Deus e à voz do Espírito, irmãos, Deus está sempre, em todo o tempo, dando a oportunidade a mim e a você de nós recomeçarmos, de nós fazermos diferente. Você repara que Deus não simplesmente fica cobrando, o Senhor não fica simplesmente cobrando o pecado, mas Ele cobra intimidade, Ele cobra uma mudança de atitude. No versículo 5 ele diz assim, olha, lembre-se lá, lembre-se, volte. Olha lá onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Olha só, irmãos. Muitas vezes, há uma série de situações, eu não vou entrar aqui nesse contexto, que possa ter causado esse esfriamento a você. Mas uma coisa é certa, irmãos, muito maior do que a circunstância ou a situação que pode ter desencadeado isso na sua vida, talvez uma distração, talvez um pecado. O maior interessado em ver você diferente é o próprio Senhor. Talvez uma frustração que você tenha tido, talvez um problema que você tenha tido com uma pessoa, até mesmo dentro do contexto do reino. Mas o Senhor quer curar você. O Senhor está chamando você, não simplesmente
a se arrepender no sentido de promover simplesmente um quebrantamento, mas ele deixa muito claro, irmãos, no sentido de que é um arrependimento que deve gerar em mim e em você uma atitude diferente. Como diz lá no contexto de Efésios, quando fala a respeito de se despojar do velho e se revestir do novo. E quando diz lá o apóstolo Paulo, olha, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que tinha abandonado a prática do primeiro amor, volte a fazê-lo. Aquele que tinha uma vida devocional, realmente que fazia diferença, que promovia em você uma ação de servir melhor o reino, mas também servir melhor o seu próximo. Arrepende-te e volta. Mude de atitude. Mude de atitude. Não é simplesmente nós pararmos e observarmos e falar, não, realmente eu já fui melhor. E se conformar. Não. O que Deus espera, irmãos, é que nós possamos mudar de atitude. Porque dentro desse contexto ainda vem um alerta. Se não se arrependerem, se não mudar de atitude, eu virei a vocês. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe, irmãos, a história da igreja, irmãos, mostra que a igreja que recebeu esta carta, provavelmente ela deu atenção a essa instrução. Há relatos de historiadores que um daqueles que é chamado de pai da igreja, né? Inácio de Antioquia, aproximadamente 10 anos após esta carta, ele também escreve uma carta para essa igreja e elogia essa igreja. E traça elogios novamente a ela, falando de como eles eram perseverantes na fé e também nas perseguições. Mas sabe, irmãos, essa igreja hoje não existe mais. Se você fizer uma pesquisa rápida, qualquer, hoje em dia é muito fácil, né? No Google da vida, esta igreja não existe mais. Uma igreja que talvez foi uma das igrejas mais impactantes numa época, o retrato do histórico que você vê dessa igreja hoje em dia é só ruínas. Eu fui buscar até uma imagem, fui tentar ver se eu encontrava alguma coisa. Tudo que você acha dessa igreja são ruínas. O retrato histórico dessa igreja são ruínas. Turquia hoje, irmãos, Turquia hoje é um país, um dado que eu vi lá na internet, 99,8% de muçulmanos, que era onde estava essa igreja. Como nós queremos ser lembrados, irmãos? A igreja é um organismo vivo. A igreja não é esse prédio aqui somente. A igreja somos nós juntos. A igreja é eu e você. Mas dentro desse contexto, irmãos, o Senhor também deixa uma promessa. Deixa uma promessa. Ao que vencer, olha lá, esse último versículo 7, põe para a gente, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida,
que está no meio do paraíso de Deus. Sabe, irmãos, a nossa vitória não é no mérito pessoal ou humano. Como nós cantamos aqui, a nossa vitória é nele. Ele é o vitorioso. Mas porque ele venceu, diz a palavra que nós somos muito mais do que vencedores. Agora, irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estou caminhando para o final. Deus está, irmãos, chamando eu a você, chamando cada um de nós nessa manhã, a não nos conformarmos com nós mesmos. A não trocar, irmãos, aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. A ênfase do Senhor a respeito do amor, da devoção, irmãos. Sabe por quê? Porque, como diz a palavra, tudo vai passar. Mas o que a gente vai ter pela eternidade é o amor, é a devoção a Ele. Agora, aqui, irmãos, é o ensaio daquilo que a gente vai viver na eternidade. Queria que você ficasse em pé comigo.